aula de hoje a gente começa com simetria. Ao esboçar curvas polares, lembre-se de que é útil, algumas vezes, levar em conta a simetria. As três regras simples são explicitadas pela figura 14. Então ele aqui está te dizendo o seguinte, que muitas curvas elas são simétricas. Essa daqui, por exemplo, ela é simétrica em relação ao que ele chamou de eixo polar, né? Eixo polar. Ele diz aqui, ó, se uma equação polar não mudar quando θ for trocado por menos θ, a curva será simétrica em relação ao eixo polar. Então aqui está um exemplo. Se o ângulo para cima ou o ângulo para baixo, né, que é o positivo ou negativo do ângulo, θ ou menos θ, quando você altera na expressão, isso acontece, por exemplo, quando você pensa no seno, né? Se você pensa no cosseno, o sinal muda, mas se você pensa no seno, o sinal não muda, né? Quando você altera do θ para o menos θ, minto. É o contrário, é no cosseno que não muda e no seno muda, não é isso? Vamos ver. Vamos levar um ciclo para cá e pensar um pouquinho. Se você tem o ciclo trigonométrico, e aí você pensa num ângulo θ, você pensa num ângulo θ, e você depois pensa num ângulo menos θ, θ e menos θ. Quando você olha para o cosseno, que é marcado aqui no eixo X, né? O eixo dos cossenos, cosseno θ, você vai ver que o cosseno do θ e o cosseno do menos θ é o mesmo. Então, se você troca, por exemplo, nessa expressão aqui, nessa R igual a cosseno θ, por exemplo, se você trocar o θ pelo menos θ, não vai mudar nada, vai continuar sendo o mesmo valor. Então, nesse caso, por exemplo, essa curva, a gente sabe que essa curva é simétrica em relação ao que ele chama aqui de eixo polar, que é o eixo X, né? Esse eixo horizontal. Ok. Se a equação não mudar quando R for trocado por menos R, ou quando θ for trocado por θ mais π, então a curva será simétrica em relação ao polo. Isso significa que a curva permanecerá inalterada se girarmos 180 graus em torno da origem. Então ele dá aqui um exemplo. Se você trocar o R pelo menos R, vai ter um ponto na curva que vai estar na direção aqui nessa medida R, e também vai ter um ponto que vai estar na menos R. E se você olhar θ seria só isso aqui, né? θ. E θ mais π seria isso mais 180 graus. Então, seria até aqui. Mais 180 graus. θ mais π. Então, da mesma forma, tem um ponto que está com o ângulo θ e o outro que está com θ mais π. Vai continuar tendo na curva pontos, tanto para R como para menos R, assim como vai ter para θ mais π e θ. Isso significa dizer que é uma curva que é simétrica em relação ao polo, ou seja, ao eixo, ao ponto central, tá? Isso é o que ele chama de polo. Então, se você girar essa figura 180 graus... Oi? Alguém falou? Não? Então, se você girar essa figura 180 graus, ela continua igual, né? Fica igualzinha. Essa parte daqui sobe e essa daqui desce, mas vai ficar uma substitui a outra. Então, é totalmente simétrica em relação ao polo. E a terceira condição, se a equação não mudar quando θ for trocado por θ menos π, a curva será simétrica em relação à reta vertical θ igual a π sobre 2. Então, se ela não mudar quando você fizer essa troca, então a curva será simétrica em relação ao eixo vertical, né? Em relação ao eixo Y.
né? O que ele está te dizendo? Ele está dizendo para você trocar θ por θ menos π. Né? Ou seja, se isso daqui é θ, θ menos π é você fazer θ e voltar meia volta, né? Voltar meio ciclo, meia circunferência completa. Então, se você pega θ e você pega π, é o mesmo que você chegar aqui e tirar daqui θ, né? Se volta θ aqui. É a mesma coisa, vai dar essa medida. Se isso daqui também é θ, se isso daqui também é θ, então daqui até aqui é π menos θ. Eu falei θ menos π, né? Mas é π menos θ. Ou seja, meia volta e depois você recua θ. Então, se você faz isso, alterando θ por π menos θ e a curva continua a mesma coisa, significa dizer que ela é simétrica em relação ao eixo y, tá? Mantendo o mesmo R aqui. Ok, então as simetrias são essas. Sempre que você olhar para a expressão e perceber que acontece uma dessas três coisas, você sabe que acontece uma dessas simetrias. Pois bem, terminado então essa parte de simetria, bem, como eu sempre gosto de fazer, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a parte de simetria? Ela é útil, tá? Porque se você sabe que a curva é simétrica e você vai calcular, por exemplo, uma área, você só precisa calcular uma parte dela. E às vezes multiplicando por 2, por 3, por 4, se a curva tiver 4 partes iguaizinhas, então se você vai calcular uma área, você calcula só uma, como aquele trevo lá de 4 folhas, né? Você só precisa calcular uma das folhas e multiplica por 4, porque ele é todo simétrico nas suas folhinhas. A área da cardioide, por exemplo, você só precisa calcular um dos lados. Ela também é simétrica em relação ao eixo y. E para você, se te pedem para você calcular a área da cardioide, você precisa argumentar que ela é simétrica em relação ao eixo y. Então você deve dizer, olha, note que se você troca θ por π menos θ, a expressão não muda, portanto, você pode calcular apenas a área que corresponde aí você diz a parte que corresponde e calcula só aquela área e multiplica por 2, por exemplo. Tá? Então a forma de argumentar é o que foi dado agora. A forma de argumentar lá no exercício do porquê que você só vai usar uma parte para poder calcular a área é uma dessas três condições dadas nesse trecho aí do livro sobre simetria. Bem, se não há perguntas, vamos seguir agora aqui para a parte aqui de cima e vamos falar sobre tangentes a curvas polares. Bem, para encontrarmos a reta tangente a uma curva polar r igual a fθ, vamos considerar θ como um parâmetro, né? E escrever suas equações paramétricas como, bem, aquilo que a gente fez antes, né? A gente já fez, mas não custa relembrar. Você olha para o sistema cartesiano, aí você pensa em coordenadas polares, ou seja, você pensa no r e no θ, e você pensa o que isso significaria se você estivesse pensando em coordenadas cartesianas. O que significaria se você estivesse pensando em coordenadas cartesianas? Você teria uma coordenada x e você teria uma coordenada y. Uma coordenada x e uma coordenada y, né? E aí você relaciona o x com o y com aquela velha história, né? Cosseno do θ igual a x sobre r e o seno do θ igual a y sobre r. Ora, então você tem que x é r cosseno θ, né? E y é r seno θ. Bem, mas então r quem é?
R é a nossa f de θ. Então, a gente, quando pensa em coordenadas polares, a gente vai ter que o x é f de θ cosseno θ e o y vai ser o f de θ cosseno θ. Não importa qual f de θ que aparecer aqui, né? R cosseno e o f de θ cosseno θ e f de θ seno θ, ok? Então, usando o método para encontrar inclinações de curvas parametrizadas, aquele que a gente já falou antes, né? Você vai estar com a derivada do y em relação a x, quando você quer olhar o y como função de x, é a derivada do y dt dividido por dx dt, né? Aí o nosso t aqui é o θ. Ora, mas você está diante de um produto, né? Você está diante de um produto. Então, quem é dy dθ? Dy dθ é o nosso y' aqui, né? Ou seja, é um produto, então y' aqui vai ser, pensando em relação a θ, né? Então vai ser a derivada. É melhor não botar y', né? Vamos manter a notação de Leibniz, que ela é mais clara nesse sentido. Estou derivando y em relação a θ, então eu estou com dy dθ, e como é um produto, é a derivada da primeira, dr dθ, vezes a segunda, seno de θ, mais a primeira, que é o r, vezes a derivada do seno, que é o cosseno do θ. Bem analogamente, dx dθ é a derivada da primeira, vezes a segunda, né? Que é aqui r cosseno θ, derivada do r vezes o cosseno de θ, mais a primeira, que é o r, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos o seno, por isso que aqui é menos. Ok, acredito que isso está claro. Bem, entendido então essa formulinha, que é de volta o que a gente já tinha falado antes, né? Só que a gente tinha falado em t e agora estamos com θ, e a gente tem essa forma de expressar. Oi. Só uma curiosidade, no caso, por que no dr e dθ a pessoa não bota logo zero, a pessoa bota só essa relação? No caso, a gente está considerando que r também não é uma constante, ou pode ser uma variável também? Exatamente. A gente está considerando que r depende de θ, certo? R depende de θ. Porque isso daqui, no caso, quando a gente vai fazer, quando a gente estabelece isso daqui, R é função de θ, né? R depende do θ, é o que está dito aqui, né? R é função do θ. Certo? Aqui, inclusive o R aqui é substituído por f de θ. Porque no caso, o R ele é uma variável independente, né? No caso de θ. R é uma variável dependente de θ. Variável independente, não depende... E o cosseno aqui também depende do θ. Ambos dependem do θ. O R depende também. Certo? O R não é constante, não. O R varia, ele depende do θ, né? As curvas que a gente faz não dependem. Né? A gente tem feito curvas aí, a curva vai variando, né? A curva vai variando enquanto você vai variando o θ, né? Você vai variando o θ, então ora o R tem uma medida, o R1 tem uma medida, depois o R1, o R2 já vai ter uma outra medida. Então eu vou variando o θ, vai variando o R. Então, de fato, R é uma função de θ. E se o R é uma função de θ, aqui não é constante. Então, portanto, não pode ser zero. Ok? Fica com o sentimento de que R é constante, né? Mas não é. Bem, então, está respondido? Ficou claro? Ficou. Legal. Então, localizamos as tangentes horizontais, de novo, aquela mesma história, né? Achando os pontos de y de θ igual a zero, ou seja, numerador zero, desde que o denominador não seja zero. É o mesmo que a gente falou lá na parametrização normal do t. Então, do mesmo modo, localizamos as tangentes verticais
quando esse daqui é zero, enquanto que o de cima não é, né? Aquela história do limite, como a gente, na verdade, tende a zero e não é zero obrigatoriamente, né? Porque eu não posso dividir aqui por zero. Então, a gente vai buscando quando vai para zero aqui, desde que aqui não seja zero. Então, observe que se estivermos olhando para as retas tangentes no polo, essa é uma questão interessante, inclusive. Se você está com a reta... Agora a tua pergunta faz ainda mais sentido. Ó. Se você for pensar no polo, né? No polo, se você tiver com a curva passando aqui no polo, você tem uma curva que está aqui passando no polo de alguma maneira. Opa. Deixa eu colocar com esse lápis aqui. Você está com a curva aqui passando no polo. A tablet de vez em quando tira o traço da minha mão. Está passando com a curva aqui no polo. Então, se você for pensar em retas tangentes por aqui, o raio está se transformando em zero, né? O raio vai ficando zero, porque quando ele está longe, você está com, sei lá, deixa eu fazer essa curva um pouquinho mais aberta aqui para poder dizer o que eu quero dizer. Se ele está meio longe, tem alguém tentando entrar ou foi impressão minha? Ouvi um barulhinho. Se ele está longe, você vai pensar no raio, né? O raio é comprido aqui, é grandão. Mas se você vai aproximando com a curva, vai se aproximando aqui da origem, o raio vai diminuindo, o raio vai tendendo a zero. Então, quando você está pensando próximo do polo, né? Próximo do polo, então você está pensando no raio igual a zero. E aí, se o raio é igual a zero, a gente olha para essa a equação 3, como diz ele aqui. Bem, se você está considerando um raio, na verdade a gente considera ele tendendo a zero, né? Porque você quer que o dr e dθ seja diferente de zero, mas o r é zero. Então, se você tem o r igual a zero aqui, isso daqui vai para zero, isso daqui vai se tornar zero, na verdade não vai ser zero. Esse está tendendo a zero, mas não é zero, ele é diferente do zero. Né? Esse daqui também é diferente do zero. Então, o que acontece é isso, você está com r igual a zero, mas está com dr e dθ diferente do zero. Então, se isso acontece, você pode cancelar, quando for fazer a divisão aqui, quando você for fazer essa divisão aqui, você pode cancelar, né? Isso aqui dá zero, isso daqui dá zero, e vai ficar dr e dθ dividido por dr e dθ, que você cancela, eles são diferentes de zero. E tudo que vai ficar é seno de θ sobre cosseno de θ, né? Ou seja, o que vai acontecer ali é que o dy dx vai ficar simplesmente dr dθ vezes o seno do θ dividido por dr dθ vezes o cosseno do θ, mas com o dr dθ diferente de zero, então isso se elimina e o que fica para você é apenas seno de θ dividido pelo cosseno do θ. Por isso é tangente do θ. Ok? Então, próximo da origem, não faz sentido você pensar dessa maneira. Basta você calcular seno de θ dividido por cosseno do θ. Então, por exemplo, no exemplo 8, achamos que r cosseno de 2θ era igual a zero quando θ era igual a π sobre 4 ou 3π sobre 4. Isso significa que retas θ igual a π sobre 4 e θ igual a 3π sobre 4, ou seja, y igual a x e y igual a menos x, são retas tangentes à curva r igual ao cosseno de 2θ na origem. Você tinha r igual a isso, igual a zero, quando você pegava esses dois valores para θ.
E você não tinha, nesse caso, o teu dx de θ, o teu dr de θ sendo zero. Então você encontrava. Vamos olhar o exemplo 8, o que ele está querendo dizer. O exemplo 8 é esse último exemplo aqui nosso. Esse exemplo aqui, né? Exemplo 3, 5, 6, 7, 8. Nesse nosso exemplo aqui. O que você tinha era R cosseno de 2 tetas. E aí quando era aqui isso dava zero. Isso dava zero justamente quando você tinha π sobre 4. Porque 2 vezes π sobre 4 dava o cosseno de π sobre 2. Então dava zero. E em 3π sobre 4 também, porque 3π sobre 4, onde é que ele diz aqui? Quando você está se aproximando do π sobre 4. Bem, como no exemplo 7, fizemos o esboço em coordenadas, quando o θ aumenta... ele aqui está descrevendo só essa curva, né? Ele fala do exemplo 7. Mas o exemplo 7 não é mais o meu cosseno de 2 tetas. Bem, ele está se referindo ao fato de que quando você se aproxima aqui do polo, você sempre tem retas tangentes, né? Que vai ser essa reta que ele tracejou aqui, ó, a θ igual a π sobre 4 e a θ igual a 3π sobre 4 aqui. Então, nessas duas situações, você tem retas tangentes para R igual a cosseno de 2 tetas. E isso é possível porque acontece tudo o que é necessário aqui, ou seja, você tem onde tem que ser zero é zero e onde não pode ser zero não é zero, né? Você tem o dy de θ dando zero e o dx de θ dando diferente de zero. Na verdade, você, como tem o dr de θ diferente de zero, você ali basta olhar a tangente, né? Basta olhar a tangente do θ, que no caso ali vai ser 1, né? 1 quando você tem π sobre 4 e menos 1 quando você tem 3π sobre 4. Por isso que dá as retas y igual a x e y igual a menos x, que tem justamente coeficientes 1 e menos 1. Ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre esse exemplo? Posso seguir em frente? Exemplo não, isso aqui é uma consideração inicial, né? Estabelecimento da fórmula e consideração inicial. Exemplo é aqui, a partir do exemplo 9. Se alguém fizer alguma pergunta, eu tento responder. Caso contrário, sigo para o exemplo 9. Então, exemplo 9. Para a cardioide, que é R igual a 1 mais o seno de θ do exemplo 7, calcula a inclinação da reta tangente quando o θ for π sobre 3. E depois, encontre os pontos da cardioide onde a reta tangente é horizontal ou vertical. Então, vamos calcular primeiro a inclinação, né? O que você tem é R igual a 1 mais o seno de θ. Então, o que você deve calcular? O dy dx, mas ele é dr de θ seno θ mais R cosseno θ, dr de θ cosseno θ menos R seno θ, como foi estabelecido aqui. Ok? Aí vamos para as contas. Dr de θ, você está calculando... Deixa eu riscar. Você está calculando... você tem R aqui. Você está calculando a derivada de R em relação a θ aqui, né? Então, aqui a derivada do 1 dá 0, a derivada do seno de θ dá o cosseno de θ. Então, é isso que está aqui. Esse cosseno de θ é o dr de θ. Aí depois tem o seno θ, que ele colocou aqui. Aí depois tem mais e R. Quem é o R? É 1 mais seno θ, é o que está aqui, esse é o R. E depois tem o cosseno de θ, que é o que está aqui. Então, a mesma coisa, dr de θ é o cosseno de θ. Depois vem cosseno de θ da própria fórmula, que está aqui. O menos, na verdade, isso, menos. Aí vem o R, que é 1 mais o seno de θ. E por fim o seno de θ, que já estava na formulinha. Pronto, feito essas contas, ele coloca o nosso... O que ele faz, hein? Eu tenho aqui cosseno de θ seno θ e tenho mais um seno de θ vezes seno de θ.
ele desenvolve isso para chegar aqui, né? Vamos fazer? Vamos lá. Seno θ, cosseno θ está aqui, seno θ, cosseno θ também está aqui, quando você distribui. Então dá 2 vezes seno θ, cosseno θ. Ou seja, a conta que ele faz é essa aqui. Ele distribui e depois ele reorganiza, né? O que você tem aqui é cosseno θ, seno θ, depois você tem mais cosseno θ e por fim mais seno θ, cosseno θ. Ora, então ele soma esses dois, no numerador ele soma esses dois, e escreve isso como cosseno de θ mais 2 seno θ, cosseno θ. Vamos ver se já dá para chegar nessa conclusão aqui. Aí ele coloca o cosseno de θ em evidência. Pronto. Chegou, né? Quando ele coloca o cosseno de θ em evidência aqui, ele vai ter cosseno de θ vezes 1 e cosseno de θ multiplicando 2 seno θ, que é o que ele escreveu aqui, né? Se você distribuir aqui, cosseno de θ vezes 1 é o cosseno de θ e cosseno de θ vezes 2 seno θ é o que eu tenho aqui. Ok. Numerador, mesma coisa, né? Ele vai ter cosseno de θ ao quadrado, se preferir. Vou escrever logo assim. Cosseno de θ ao quadrado aqui. Aí menos o seno de θ. E depois menos o seno do θ ao quadrado. E aí você tem, bem, aí daqui para frente, cosseno de θ ao quadrado, menos o seno do θ e menos o seno do θ ao quadrado. Ele vai desaparecer com os cossenos, né? Então, para desaparecer com os cossenos, ele transformou esse cosseno em 1 menos o seno ao quadrado de θ, né? Então, ficou assim. 1 menos o seno ao quadrado do θ, depois menos o seno do θ e depois menos o seno ao quadrado do θ novamente. Então, somando esse com esse, você tem menos 2 seno ao quadrado de θ, que é o que ele colocou aqui. O menos seno de θ ele colocou aqui, e esse 1 aparece aqui naturalmente. Bem, feito isso, ele colocou aqui, deixou do mesmo jeito o numerador, e o denominador, ele percebeu que isso daqui poderia ser escrito como esse produto, né? Como é que ele fez isso? Bem, ele deve ter tratado isso como uma equaçãozinha de grau 2, né? Ele deve ter igualado isso a zero e fatorado, certo? Encontrado as raízes. Ou, tem outra maneira de pensar? Não. Ele fatorou, né? Ele simplesmente fatorou isso daqui. Certo? Tudo bem quanto à fatoração do denominador ali ou é problema? Todo mundo encontraria aquela fatoração ali com tranquilidade. Na verdade, eu estou refazendo essas contas assim, mas eu posso estar refazendo diante de uma turma que tem a maior facilidade do mundo de fazer essas fatorações e eu estou perdendo o tempo de falar nelas. É porque eu percebia, pelo menos quando passava nessa disciplina. Tá meio bugado, José Silva, ali? O numerador ficou claro para você, não ficou?
Então, se dá trabalho para vocês fazerem as contas, é bom revê-las com cuidado mesmo. Então, estou fazendo o certo. Bem, aqui você iguala a zero, né? Isso aqui é uma equaçãozinha de grau 2, né? O que você tem aqui é menos 2 seno ao quadrado do θ. Aí você tem menos seno do θ. E você tem mais 1. Se você igualar isso a zero, e multiplicar por menos 1 também ajuda, eu acho, né? Você tem 2 seno ao quadrado do θ mais seno do θ e menos 1 igual a zero. Bem, se você chamar o seno ao quadrado do θ, você quiser chamar ele de x, você está diante de 2x2 mais x menos 1 igual a zero. Você está diante disso. Então você tem um delta, que é igual a b ao quadrado, que é 1, mais 8. Você tem um delta igual a 9, né? Delta igual a 9. B ao quadrado menos 4ac, 9. Então você tem uma solução x1 igual a menos 1 mais a raiz do 9, que é 3, dividido por 2a, que é 4. Você tem uma raiz igual a meio. E você tem uma outra raiz, x2, igual a menos 1 menos 3 sobre 4, que é igual a menos 1. Certo? Então você tem meio e menos 1 como raízes. Então isso significa dizer que essa expressão aqui, ela se fatora assim, né? Isso, você tem que 2x2 mais x menos 1 se fatora como a vezes x menos 1 a raiz, x menos meio, e b vezes, e x menos a outra raiz, x mais 1. Ou seja, isso daqui é igual, quando você multiplica aqui por 2, isso é 2x menos 1, que multiplica x mais 1. Bem, mas quem era x? X era seno ao quadrado do θ. Então, se o x era o seno ao quadrado do θ, você acabou de descobrir que essa expressão, que é essa daqui do denominador, né? Essa expressão aqui, que é essa aqui, né? Essa expressão, isso aqui, né? Esse denominador, que é a mesma coisa que eu escrevi aqui, só mudei a ordem das coisas, que é a mesma coisa que esse, né? Então, isso que está aqui, que é a mesma coisa que esse daqui, ele se escreve como, vamos escrever, né? 2 seno ao quadrado de θ mais seno de θ menos 1 se escreve, segundo essas nossas contas, como 2 seno ao quadrado de θ menos 1 vezes, faltou espaço, deixa eu deslocar um pouco isso que eu escrevi aqui, tá mais para cá um pouquinho. Legal, né? Esse troço aqui de riscar é bem legal. Que multiplica x mais 1, ou seja, seno ao quadrado de θ mais 1. Aí agora vamos dar uma olhada se bate com o que ele escreveu. 1 mais seno de θ, seno ao quadrado ou seno de θ? Aqui eu tinha seno ao quadrado, quem foi que eu chamei de x? Eu errei. Aqui não é seno ao quadrado, aqui é só seno, né? Eu estou tratando isso daqui como sendo seno e não seno quadrado, né? Ó, o x está ao quadrado, então é o seno ao quadrado. O x é o seno e não ao quadrado, tá? Então, na hora em que eu escrevo isso aqui, eu escrevi errado aqui,
porque aqui também não tem quadrado, né? Não, é o x e não o x quadrado. Então aqui não tem quadrado. Então é seno de θ mais 1 e 2 seno de θ menos 1. É o que eu espero que esteja escrito aqui. É seno de θ mais 1 e 2 seno de θ menos 1. Bem, se você quiser, você multiplica por menos 1 as coisas aqui, né? Multiplica por menos 1 esse, que dá no mesmo, né? Ou seja, isso daqui também pode ser escrito como... se eu multiplicar por menos 1 esse e esse, eu não mudo o sinal. Então, 1 menos 2 seno de θ. Isso daqui pode ser escrito assim também, que dá no mesmo. Porque o sinal é o mesmo, né? Multipliquei esse e esse. Ué, foi isso mesmo que eu fiz? 1 menos 2 seno de θ. Isso. E aí, que eu estou multiplicando por menos 1 aqui os dois, eu vou ter isso como a mesma coisa que está lá, tá? Seno de θ mais 1, que é o que ele quer, né? É o que ele escreveu aqui. Beleza. Então é verdade. Fazendo as contas daqui, olha que monte de conta a gente precisou fazer para poder chegar aqui, né? Fazer essa pequena passagem. Mas tudo bem, ficou claro para vocês que é uma equaçãozinha de grau 2, fez as contas e encontrou isso daqui. Isso daqui então me dá o dy dx, e consequentemente se eu substituir pelo θ que ele mandou, π sobre 3, eu vou encontrar a inclinação. Então é o que ele está fazendo daqui em diante. Vou substituir isso tudo por o θ por π sobre 3. π sobre 3 é 60 graus, tá? Então, cosseno de 60 é meio. Portanto, esse cosseno de π sobre 3 aqui foi o que resultou nesse meio daqui. Aí dentro tem 1 mais 2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Como tem um 2 aqui, cai o 2 com raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, isso daqui é bom você lembrar que é raiz de 3 sobre 2. E aí, por isso que cai o 2 daqui, com esse 2 daqui, e fica 1 mais a raiz de 3. Aqui, de novo, raiz de 3 sobre 2, está aqui. Raiz de 3 sobre 2 é esse seno de π sobre 3, depois 1 menos, e novamente 2 vezes o seno, voltou a ser raiz de 3. Ora, qual a melhor maneira de melhorar essas coisas? Aqui ele colocou esse meio aqui para fora, né, para multiplicar, e aí o 2, o de cima fica o 1 multiplicando. Na verdade, pode ser visto como divisão de frações, né? Conserva a primeira pelo inverso da segunda, aquela coisa toda. E aí o 2 vai multiplicar a parte de baixo. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes raiz de 3 sobre 2, caiu 2, né? E o 1 menos 3 ele deixou escrito, 1 menos raiz de 3 ele deixou do jeito que estava. E aí diante disso daqui, ele deve ter feito o quê? Ele deve ter feito nada, ele simplesmente multiplicou. Dá isso? Vamos ver se multiplicando dá. Ele vai ter 2 vezes 1, 2, vai ter menos 2, raiz de 3, deu para ficar claro agora, né? Mais a raiz de 3, quando ele multiplica a raiz de 3 vezes 1, e depois menos 3, que vai ser mais raiz de 3 vezes menos a raiz de 3. Por isso que dá 2 menos 3 dá esse menos 1, e menos 2 vezes a raiz de 3 mais 1 vez a raiz de 3 dá menos 1 vez a raiz de 3, está certo. Ora, esses números são diferentes apenas pelo sinal, né? Se multiplicar menos 1 de cima dá o de baixo, multiplicar menos 1 de baixo dá o de cima. Então, dois números, né? A dividido por menos A, não importa quem seja o A, é menos 1. Então, de fato, essa divisão dá menos 1 sem precisar fazer conta alguma, só pensando um pouquinho. Pois bem, achamos então a inclinação. Quero encontrar, na letra B, encontre os pontos na cardioide onde a reta tangente é horizontal ou vertical. Então, para ser horizontal, eu quero que o dr dθ, quero que essa parte de cima aqui seja nula, e essa diferente de zero. E para encontrar
as tangentes verticais, quero que essa seja nula e essa daqui diferente de zero. Então lembre-se que a gente fez essas contas e a gente tem essas expressões aqui para essa de cima e para essa de baixo. A gente pode usá-las a qualquer momento. Então, vamos lá. dy dθ quando ele fica nulo, ou seja, essa parte de cima aqui igual a zero. Quando é que isso acontece? Segundo ele, acontece nessas coisas aqui. Como é que a gente faz como é que a gente resolve essa equação, né? Como é que a gente resolve isso? A gente está aqui com essa expressão aqui para resolver. Cosseno de θ vezes 1 mais 2 seno de θ igual a zero. Quando é que isso dá? Como é que a gente resolve essa equação? Como é que vocês resolvem essa equação? Hein? Uma dica, como é que resolve? Você pode voltar lá, professor, por favor? Posso. Vamos olhar para ela. Essa aqui, como é que resolve isso? Ele diz que as soluções são essas todas aqui. A pergunta é como é que resolve isso? Silêncio. E aí, Ruth? Como é que resolve, Ruth? Cleisiane. Vitor. José Andrade. Eu faço a mínima ideia. Ora, é um produto, está dando zero. Se é um produto e está dando zero, o que a gente faz? Separa, né? Só pode dar zero se um dos dois for zero, certo? Então você separa. É isso que você faz. Você separa as duas coisas. Deixa eu levar... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse pedaço. Opa, não era isso que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo pegar este pedaço daí. Acho que se eu fizer assim ele corta. É melhor não cortar. Bem, cosseno de 1 mais 2 seno de... Cosseno de 1 mais 2 seno. Cosseno de 1 mais 2 seno. Trazer para aqui. Professor, no caso, quando a pessoa atribui aqueles valores para π, né? Naquela equação, aí você vai encontrar o zero. No caso, né? Mas só, caso, assim, você vai ter o produto, né, de seno e cosseno, tipo, vezes 2, aí mais cosseno de θ. Quando você colocar esses valores aqui, aí sempre vai dar zero. Esses valores aqui vai fazer com que isso aqui dê sempre zero. Mas a questão é que quando você chegar na prova, a única coisa que você tem é isso aqui, ó. Só esse enunciado, né? Você não tem essas informações aqui. Essas informações foi ele que fez as contas. Então você chegou nessa situação e você vai precisar resolver. Você sabe que você precisa que o dy dθ seja zero e que o dx dθ não seja zero. Você precisa dessas duas coisas para você encontrar as tangentes horizontais. Então você vai precisar resolver essa equação. Aí chegou nessa situação aqui, você não tem isso aqui. Essas são as respostas que ele deu, né? Então você tem isso aqui e precisa encontrar quais são os números. E aí? A situação é resolver essa equação. Então, solução, né? Vamos lá. Solução. Quero resolver essa equaçãozinha aqui. Inclusive, tudo isso que eu escrevo aqui só são conferindo as contas dele, tá? O jeito de escrever, de fazer a solução é como está aí no exemplo. Vai fazendo como está no exemplo, só que não faz as contas detalhadas como a gente faz aqui. É o exemplo dele, mas com o detalhamento. Bem,
você tem um produto e está dando zero. Então, como é que resolve isso? Escrevendo com formalidade, né? Então, podemos ter duas situações. Podemos ter o cosseno de θ igual a zero, ou o 1 mais o seno do θ. Acho que não precisava desse parêntese, né? Eu só quero que seja igual a zero, não estou multiplicando por ninguém, então. Bem, quando é que o cosseno de θ dá zero? Professor? Oi. É 1 mais 2 seno de zero, não? Quer dizer, 1 mais 2 seno de θ. Escrevi errado aqui. Deixa eu ver. É 2 aqui. 2 seno de θ. Obrigado, viu? Então, aqui é um 2, né? Deixa eu colocar ele direitinho. Que é mais 2. Pronto. E aqui também tem um 2. Mais 2. Então, quando é que o cosseno de θ é zero? Um 90 graus. Sim, 91 deles. No caso vai ser π sobre 2 e 3π sobre 2, né? Também. Porque quando ele for 0, 2π e π, ele vai ser 1, né? Isso. No caso do cosseno. Isso. Aí alguém pode estar se perguntando, mas como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso desenhando um ciclo. Você vai saber disso desenhando um ciclo e pensando. Então você desenha um ciclo lá na tua prova e vai pensar. Estou eu aqui com o eixo X. Estou eu aqui com o eixo Z. Poxa, não ficou muito... Vou colocar essa circunferência melhor posicionada. Pronto. Estou eu aqui com o eixo X e o eixo Z. E aí onde é que eu marco os cossenos? Eu marco os cossenos aqui. Então quando eu pego aqui, eu tenho coordenada do cosseno 0. E quando eu pego aqui, a coordenada do cosseno, que é a primeira coordenada, né? Porque esse aqui é o ponto... Esse daqui é o ponto 0, menos 1. E esse daqui é o ponto 0, 1. E a primeira coordenada é sempre a coordenada do cosseno. O seno é que é 1 aqui. E o cosseno aqui, 0 e o seno menos 1. Bem, então eu sei que vai ser 0 quando para aqui e eu sei que vai ser 0 quando para aqui. Então ele optou aqui por coisas só na primeira volta, né? Ele não colocou nenhum ângulo negativo e nada mais. Então ele está trabalhando sempre com alguma coisa na primeira volta. Tudo bem. Como é apenas um cálculo que a gente está fazendo para uma cardioide, a gente não precisa ficar dando várias voltas, basta uma volta mesmo. Então, a gente pode dizer que o cosseno do θ vai ser nulo quando você tiver π sobre 2, né? Ou aqui, 3π sobre 2. Então, π sobre 2 ou 3π sobre 2. π sobre 2 ou 3π sobre 2. Essa é a solução em uma volta que você encontra para essa. Então, portanto, eu vou escrever aqui logo para começar para o θ variando só na primeira volta. Então, vamos dizer assim, 3L e 2π. Então, podemos ter essas duas situações. Agora, essa daqui, quando é que isso dá zero? Bem, você tem aqui que o seno do θ vai ser igual. 1 vai passar para lá, vai ficar menos 1 sobre 2. Quer dizer, é menos ou é mais?
Qual é a equação que eu estou resolvendo? É essa, né? Aqui é mais, então é menos mesmo. Então, eu tenho que vai dar menos meio o seno do θ. Quem é que tem seno igual a meio? Quem é que tem seno igual a meio? 30 graus. 30 graus, exatamente. Quem mais? Em uma volta, quem mais, além do 30? Professor, mas tem um porém, né? No caso, quando ele for 30 graus, ele é positivo, tem que ser negativo, né? Ou não? Isso. Então, o 30 não vai servir, mas é da família do 30. O 150 também tem seno igual a meio, é verdade, Zé Carlos. Foi o Zé Carlos? Não, foi o José Santos, José Costa, foi? Então tá. 30 e 150. Mas é meio, e eu quero menos meio. Então, mas está na família. É na família do 30. Então, quando eu penso aqui na família do 30, a família do 30 é uma coisa assim, né? 30 graus aqui em cima. E aí eu pego o oposto pelo vértice aqui. 180 mais 30, 210 graus aqui também me serve. Então 30 graus eu sei que tem seno meio. Aí eu vou e olho logo para a família toda e vejo quais os que me interessam. Então, considerando a família toda do 30 graus, eu tenho mais 30 graus aqui, eu tenho 150, né? Esse daqui seria o 150 graus. E aqui é o 330, porque quando você acrescentar mais 30 aqui, vai dar 360. Então, opa. Então, esses ângulozinhos aqui são todos de 30 graus. Então, onde é que o seno vai dar meio ou menos meio? O seno vai dar menos meio aqui embaixo. Bem, guardada os erros da minha mão, né? O seno vai dar menos meio aqui embaixo. Menos meio. É aqui essa medida para baixo. Ok. Então eu descobri que dá 210 e 330. Mas não se escreve em graus, né? Se escreve em radianos. Então é π sobre 6, né? Aí dá quantos? Bem, até aqui são 5 vezes 30. Então aqui é 5π sobre 6. Então mais um dá 6π sobre 6, que seria 180. Esse daqui é o nosso 7π sobre 6. Bem, 8, 9, 10, 11. Esse daqui é 11π sobre 6, né? Que é justamente 11 vezes 30. 11π sobre 6. Certo? 3 vezes 11 dá 33. Então 330 são 11 vezes 30. 11 vezes π sobre 6. E 12 vezes π sobre 6 seria justamente o 2π. Seria o próximo. Seria a volta completa. Então eu tenho certeza que os números são esses. Vai dar o 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Então, quando é que isso daí vai dar zero? Isso vai dar zero se for π sobre 2, se for 3π sobre 2, se for 7π sobre 6 ou se for 11π sobre 6. Então você diz que aqui você tem essas possibilidades. Θ igual a 7π sobre 6 ou θ igual a 11π sobre 6. Então você tem que o conjunto solução dessa equação, quando estou escrevendo de maneira formal, ele vai ser π sobre 2, 3π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Pronto, esse é o conjunto solução. Você precisa saber fazer isso para poder entender por que ele disse que as possibilidades seriam essas. π sobre 2, 7π sobre 2, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Confirmado, né? Bem, essa eu deixo para vocês fazerem, né? Revisem aí, vejam se vocês sabem fazer, mas é a mesma coisa, tá? Não tem dificuldade. Essa fica para vocês verificarem. Bem, resultado. Encontramos, então,
todos os lugares onde o dy dθ dá zero e todos os lugares onde o dx dθ dá zero. Pergunta natural é, se eu tenho π sobre 2, eu tenho esse zero, e esse é diferente de zero, né? Porque ele não apareceu aqui. Mas já se eu pego 3π sobre 2, ferrou, né? 3π sobre 2 está aqui, mas também está aqui. Então não me interessa essa situação. Agora 7π sobre 6 não está nos dois, 11π sobre 6 também não está nos dois. Então todos os outros me interessam. Aí vamos lá. Portanto, existem tangentes horizontais nos pontos. Ora, onde eu tenho o π sobre 2, onde eu tenho o 7π sobre 6 e onde eu tenho o 11π sobre 6, que são os lugares onde o dy dθ dá zero, mas o dx dθ não dá. Quanto a esses valores aqui, o 2, o meio, são justamente os pontos que eu obtenho quando eu coloco esses arcos, né? π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, quando eu coloco eles na expressão aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar π sobre 2 aqui, qual vai ser o valor do R? Quando você coloca π sobre 2, você vai ter R igual a 1 mais o seno do π sobre 2. E quanto é o seno do π sobre 2? É 1. Então, 1 mais 1, 2. Foi assim que ele encontrou esse 2 daqui, tá? Então, a mesma coisa, se você colocar 7π sobre 6 ou 11π sobre 6, você vai calcular o R e vai encontrar meio. Por isso, as respostas dos pontos onde existem tangentes horizontais são esses. E tangentes verticais acontecem quando aqui é zero, mas lá não seja zero. Então, acontece no π sobre 6 e no 5π sobre 6. Foi o que ele colocou aqui. Como ele encontrou o R, substituindo aqui o θ por π sobre 6 e por 5π sobre 6, ele encontrou os dois valores para o R. Tá certo? Então, acontece quando θ bem, aí ele comenta o que acontece quando o θ for o 3π sobre 2, que apareceu nos dois, né? Quando o θ for 3π sobre 2, ambos dão zero. E, dessa forma, devemos ser cuidadosos, porque quando os dois são zeros, você não pode garantir nada, né? Não sabe a princípio se vai ter uma tangente vertical ou não. Então, você vai e calcula o limite, porque você está diante de uma indeterminada, 0 sobre 0. E aí vale a regra de L'Hopital, que facilitará a sua vida. O que ele fez foi o seguinte, isso é um produto, né? Se você olhar isso como um limite só, é porque queria que ele já tivesse escrito assim, que ele tivesse escrito antes assim. Deixa eu colocar aqui em cima. O que ele escreveu aqui, esse limite aqui, ó, esse produto de limite, ele é o limite do cosseno de θ vezes 1 mais 2 seno de θ. Eu estava vendo como se tivesse um sinal aqui no meio. E é um produto. E embaixo é 1 menos 2 seno de θ vezes 1 mais o seno de θ. Eu estava procurando essa escrita, né? Isso quando o θ vai para 3π sobre 2, né? Porque tinha que ser isso, né? Isso daqui, essas coisas são iguais, tá? Essas coisas são iguais. Porque o que acontece? A função seno é uma função limitada. A função cosseno também. Você tem que, isso só é possível, né, na verdade, porque o seno de θ ele é maior ou igual do que 0, menor ou igual do que 1. E o cosseno do θ também é menor ou igual que 1 e maior ou igual que o θ. Que o zero. Então, o seno e o cosseno são duas funções limitadas. O 1 é um número, portanto é limitado, né? Existem maiores e menores do que ele. Então, o 2 também. Então, o que você tem aqui são duas funções limitadas. Quando duas funções são limitadas, o limite do produto é o produto dos limites, tá? Isso é importante. Para alguém de fora da matemática,
não olhar esse detalhe de que você só pode fazer o produto do limite como o limite do produto, pode parecer sem importância, mas para a gente da matemática, que mexe com o rigor das propriedades, a gente tem que lembrar disso, tá? Por que ele pôde transformar o limite do produto no produto dos limites? Isso você deve ter estudado lá no cálculo 1, que para você poder fazer isso, você tem que ter que as duas funções são limitadas. Você não pode ter que uma possa ir para infinito, tá bom? Elas têm que ser limitadas. Na verdade, o f de x não pode ir para o infinito, tá? Você pode mandar o x para o infinito, o f de x não vai para o infinito. É o que acontece com seno e cosseno. Eles estão sempre presos entre 0 e 1. Por mais que você mande o limite para o infinito, eles estão presos. Se você soma 1 em alguma coisa que é infinita, que é limitada, continua limitada. Se você multiplica por 2 uma coisa que é limitada, ela continua limitada. Então, aqueles dois limites estão tratando com funções que são limitadas. Ele simplesmente fez o seguinte, ele tem essa situação, né? Porque o que ele está calculando é o limite do dy dx. E aí porque eu estava procurando aqui, né, quando eu estava olhando as minhas contas, é que o limite aqui, ó, quando eu estava olhando as contas, o limite do dy dx, ele é o cosseno de θ vezes 1 mais 2 seno de θ. Mas é o produto desse com esse, tá? Cosseno de θ vezes 1 mais 2 seno de θ. E o dx de θ é o produto de 1 mais seno de θ vezes 1 menos 2 seno de θ. Mas está aqui embaixo, é o denominador. E eu estava vendo um sinal aqui, não sei porquê, e não tem sinal nenhum. Então isso é um produto de limites. E é possível fazer porque ele é esse limite aqui, tá? Ele não precisa fazer L'Hopital aqui. E por que ele citou L'Hopital? Se eu mando o θ ir para 3π sobre 2... eu tenho seno, aqui não dá zero, né? Se eu vou com o seno para 3π sobre 2, isso daqui vai para menos 1. Então eu tenho 1 menos 2. Então eu tenho menos 1. E isso daqui também vai para menos 1. Menos 1. Então eu tenho menos 2 aqui vezes menos 1, que dá 2, mais 1, 3. É esse 3. E aqui vai para menos 1, então dá menos 2 mais 1 dá menos 1. Por isso que dá menos 1 terço. Ok, ele simplesmente aplicou direto o 3π sobre 2. Beleza, menos 1 terço. E agora este limite aqui, ele só repetiu. Ele usou o L'Hopital só nessa última passagem. Então você tem o menos 1 terço. E usando agora o L'Hopital, o cosseno do θ é menos o seno do θ. E aqui da derivada dá zero, a derivada do seno é o cosseno. Aí ele tem menos seno de θ dividido por cosseno de θ. O que ele tem é a tangente de θ, né? Menos a tangente de θ, na verdade. Certo? E o que acontece com a tangente? Aí ele vai ter que olhar o ciclo para poder dizer isso, né? Se você está indo para 3π sobre 2, eu não desenhei um ciclo agora há pouco. Foi esse que eu risquei tanto já? Não, né? Foi. Então, vamos pensar num outro. Deixa eu copiar esse para a gente pensar um pouquinho. Fazer uma cópia. Vamos trazê-lo para cá. Onde é que a gente marca as tangentes, né? A gente marca as tangentes. A gente marca as tangentes aqui, né? Uma reta vertical que toca só nesse ponto aí. É aqui que a gente marca as tangentes. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Bem, a gente marca as tangentes numa reta vertical aqui. E qual é o ângulo que eu estou pensando? Eu estou pensando no ângulo de 3π sobre 2. Então estou pensando aqui, né? 3π sobre 2. E eu estou me aproximando desse ângulo por valores menores, pela esquerda, né? Então qual foi a minha conclusão? Aqui.
é que eu tenho menos o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Ah, eu tenho um menos aqui também, tá? Por isso que vai dar mais. Então, isso daqui daria o quê? A tangente seria marcada aqui. A tangente seria marcada aqui, né? Você marca do ponto, passando aqui pelo ponto, passando pela origem, e você vai marcar a tangente onde ela encontrar essa reta aqui em cima. Seria marcada lá em cima. Deixa eu ampliar essa retinha aqui para cima. Ela iria tocar aqui, a tangente iria tocar aqui. Portanto, se eu aproximo cada vez mais aqui, quanto mais eu aproximo aqui do 3π sobre 2 pela esquerda, mais essa tangente sobe. Ela vai para o negativo, ou para o positivo, né? A tangente vai para o positivo. Esqueça os sinais, porque você tem menos aqui. Deixa eu colocar em outra cor para não atrapalhar. Você tem menos aqui, mas você também tem menos aqui. Então daria mais. Então o que fica é o sinal da própria tangente. E a tangente é positiva. Ela vai subindo. Quanto mais você aproxima do 3π sobre 2, mais a tangente sobe. Por isso que esse limite dá mais infinito, né? E aí, por simetria, como diz ele, se você aproxima pelo lado de cá, o que vai acontecer? Se você aproximar pelo outro lado, por valores maiores, você estará, né, se você estiver aproximando por valores aqui, você estará aproximando a tua tangente para baixo aqui, né, para a parte negativa. Deixa eu ampliar um pouco aqui para poder encontrar as duas. Pronto. Então, se você aproxima do 3 sobre 2 por aqui, por valores maiores, você vai ter menos infinito, porque a tangente vai ficando cada vez mais negativa. Então, se aqui são os tetas, poxa, tá apagando aqui. Se aqui são os tetas, aqui são as tangentes de tetas. Então, para cá, por esse lado, você tem tetas, aqui você tem as tangentes do teta. Ok? Tudo bem, gente? Até aí? Alguma pergunta? Ô, professor, tem como você voltar lá rapidinho na equação? No caso, cadê a equação que você estava fazendo? Não era essa, não, era a última. A última que você fez. Essa aqui? Não, era outra ainda. E no caso, quando você estava calculando o produto entre os limites? Calculando o produto de quê? O limite entre os produtos, no caso. Tá, aqui. Você tem o limite, esse produto de dois limites é isso aqui. Pronto, esse aqui, pronto. Aí, no caso, nessa última parte, que onde você tem menos 1/3 do limite do cosseno de t sobre 1 mais seno de θ, quer dizer, quando θ tende a 3π sobre 2. No caso aqui, o senhor aplicou a regra do L'Hospital, foi? Só aqui. Ou não? Só aqui nesse ponto, ó. Foi isso. Como ele falou aqui na regra do L'Hospital, eu fiquei procurando o L'Hospital aqui, né? E não tinha L'Hospital nenhum. No caso, ele aplicou a substituição do outro lado. Isso. Ele simplesmente substituiu aqui, ó. Ele simplesmente fez isso. Ele olhou que seno de 3π sobre 2, deixa eu colocar com cor vermelha. Dava menos 1, né? Aí fez o produto, aí menos 1. Isso. E o de baixo, como ficou positivo, fez a soma, né? Ficou menos Exatamente. Isso. Foi assim. Em cima deu menos 1, porque aqui dá menos 2 mais 1, dá menos 1.
e aqui dá mais 2, então mais 1, 3. Isso. Aí por isso que esse limite todo aqui é só esse menos 1/3 aqui. O outro ele repetiu, simplesmente reescreveu. Aí ele usou o L'Hopital daqui para cá. Ó. Ele repetiu o menos 1/3. E aí ele calculou a derivada do cosseno, deu menos o seno. E calculou a derivada de 1 mais o seno, que dá o cosseno. Aí ele está diante da tangente. Aí ele simplesmente foi olhar que como ele tem menos aqui e tem menos aqui, o sinal vai ser positivo. Então basta você olhar o sinal da própria tangente quando o θ for para 3π/2 pela esquerda. Entendi. Pela essa relação que você fez aqui no ciclo trigonométrico, né? Exatamente. Que vai se aproximando de 3π/2. A tangente vai subindo. Essa reta vai tendendo ao infinito, né? É. Quando você vai pela esquerda, a tangente vai subindo para mais infinito. E quando você vai pela direita, a tangente vai descendo para menos infinito. Ok? Então no caso a pessoa pode puxar uma seta nessa reta tangente aqui e fazer uma correlação do ciclo trigonométrico, não sabia não disso. Sim, você sempre pode. Você só conclui isso daqui olhando para aqui. Só conclui esse mais infinito olhando para aqui. Inclusive, na prova, você deve fazer o desenho. Para deixar claro que você usou o desenho para poder responder a questão. Ok? Entendi. Simplesmente chegar aqui e já escrever igual a mais infinito sem me fazer esse desenho aqui, eu vou naturalmente perguntar como? Como é que foi isso? Como é que chegou nisso? Entendeu? Na minha correção vai ter a palavrinha do lado assim. Como? Entendeu? Para o cara entender que ele precisava fazer alguma coisa para poder me convencer que isso é mais infinito. E aí se ele tiver feito esse desenho, eu vou poder entender. Se eu perguntar como a ele vai dizer, eu olhei para esse desenho aqui. Aí eu não vou colocar o como, porque eu vi que você tinha um desenho para chegar nessa conclusão. Ok? Entendi. Ok. Bem, observação. Em vez de lembrarmos a equação 3, poderíamos empregar o método usado para deduzi-la. Por exemplo, então se a gente não tivesse lembrado da equação 3, né? Se a gente não tivesse memorizado isso daqui que a gente está usando o tempo todo, a gente sempre tem a lembrança mais fácil de ter, é sempre o fato de que x é r cosseno de θ, né? E y é r seno de θ, e usar a expressão que ele nos dá no problema, né? Então no problema ele nos deu quem é o r, ele sempre nos dá quem é o r. Então r cosseno de θ é o x, e o r seno de θ é o y. O r que ele te der, basta você multiplicar por cosseno, você tem o x. Basta você multiplicar pelo seno, você tem o y. Então, às vezes, é mais fácil você não precisar ficar lembrando dessa equação 3 e você simplesmente lembrar disso. X é r cosseno, y é r seno. O r é sempre dado no problema, porque a equação paramétrica é sempre do tipo r igual a f de θ. E aí você pega o r que ele te deu, que é a expressão que ele te dá, multiplica pelo cosseno, multiplica pelo seno e você tem os respectivos x e y. E aí, para achar o dx dθ e o dy dθ, é só derivar a expressão que aparece, né? Ou seja, essa maneira de pensar pode simplificar o jeito de fazer suas contas. Bem, vamos deixar traçando curvas polares com ferramentas gráficas. Que horas são essas? Quase 3, né? Vamos ver se ainda é produtivo a gente falar um pouquinho sobre isso. É porque é curtinho, dá tempo, 10 minutinhos a gente fala. Traçando curvas polares com ferramentas gráficas. Embora seja útil saber esboçar as curvas polares simples manualmente, precisamos usar uma calculadora gráfica ou computador quando nos deparamos com curvas complicadas, como as mostradas nas figuras 16 e 17. Eu não consegui escrever isso no Implot, eu não sei como é que o Implot vai fazer os meus quadrados das funções, mas isso é uma questão de ler o manual. Eu nunca usei o manual do Implot, eu sempre testei e quando ele aceitou, ótimo, quando ele não aceitou também não me empenhei. Mas quem tiver algum domínio do Maple ou do Matemática ou do Python, alguma coisa assim, vocês podem usar à vontade, tá? E brincar com essas coisas. Isso é importante, você ter algum tipo de calculadora gráfica, né, como ele chama de calculadora gráfica, isso, ou programinha de computador para ficar vendo essas coisas.
Então, algumas ferramentas gráficas têm comandos que nos permitem traçar curvas polares diretamente. O Implot tem, eu é que não sei mexer muito. Então, e é o mais leve que tem. Para quem quiser ter um só para ter ele levezinho no computador, um dos melhores. Com outras máquinas, precisamos fazer a conversão para curvas parametrizadas primeiro. E neste caso, tomamos a equação polar igual a RF de θ e escrevemos suas equações paramétricas como. Então, às vezes, você quer resolver um negócio e ele está em coordenadas polares, né? Aí não está fácil para você fazer, então o que você faz? Você olha para as coordenadas polares como curvas parametrizadas, né? Isola o x, isola o y, e ao invés de informar as coordenadas polares, que o teu computador não, o teu programinha de computador não aceita, mas ele aceita curvas parametrizadas, aí você pode informar as expressões parametrizadas. Então, vamos assumir aqui, ele diz no exemplo 10, né, R igual a seno de 8π sobre 5. Ele diz, vamos assumir que nossa ferramenta gráfica não tenha um comando para traçar as curvas polares. Aí, nesse caso, precisamos trabalhar com equações paramétricas correspondentes, ou seja, o cara tinha lá uma expressão polar, mas o computador não consegue fazer o gráfico dessa curva polar. Então, o que você faz? Você primeiro transforma no x e no y, e aí, em qualquer caso, precisamos determinar o domínio para θ. Geralmente, os teus programas, eles te darão que o θ tem que estar de um ângulo ao outro, né? Limitado, às vezes de 0 a 2π, ou de menos π sobre 2 a π sobre 2, dependendo do programinha que você está usando. Então, nos perguntamos quantas rotações completas são necessárias até que a curva aconteça e comece a se repetir, né? Até que a curva comece a se repetir. Se a resposta for n, então você tem que olhar qual é o domínio que você vai ter que ter para o θ, a ponto de que a curva toda seja desenhada para poder informar lá no Implot, ou seja, lá em qual programa você estiver. O que mostra para você que não é só saber mexer com o programa. Quanto mais você conhecer a teoria, melhor você vai usar esses programas. Inclusive, o custo computacional é importante. Se você não sabe a teoria direito, seus programinhas no computador podem levar tempo demais para rodar. Então, é importante saber a teoria, né? Então, você precisa saber qual a limitação que o θ deve ter para que a curva toda seja desenhada, né? E ele está, então, dando aqui o exemplo. Se a resposta for n, nesse nosso caso aqui, seno de 8 mais 2n, 8 vezes θ mais 2nπ. Ele está aqui com 8θ sobre 5, né? Então, você precisa ver qual é a limitação do θ, até onde o θ tem que ir. E aí ver o θ mais quantas voltas, né? Até onde ele vai. Então, ele organizou aqui as contas e disse que tanto faz você pegar aqui 8 vezes θ mais 2nπ ou simplesmente 8θ sobre tudo isso sobre 5, né? 8θ sobre 5, que o gráfico será o mesmo. Então, e assim precisamos que na nossa conta aqui 16nπ sobre 5 seja um múltiplo par de π. Isso ocorrerá primeiro quando n for igual a 5. Então, quando você pegar n igual a 5, você terá 16π. Será a primeira vez que você terá, né, além do θ que você estabelece, o inicial, um múltiplo par do π. Portanto, traçamos a curva inteira se especificarmos o θ variando desde o 0 até o 10π, né, trocando de θ para t, porque você está lá com um programa que não aceita curvas polares e só paramétricas, e aí você informa que o x, né, você calcula o x aqui, né, onde o θ estará variando de 0 a 2π, ou melhor, o t, nesse caso. Então, o seno vai ser 8t sobre 5 cosseno de t, né, aqui, r cosseno de t, e o y vai ser o r seno de t, onde o r é isso, o seno de t é isso, e o t estará preso nesse intervalo.
E aí ele disse que usou um programinha e conseguiu esse desenho aqui. Tá? Eu não vou fazer no implot, porque como eu disse a vocês, eu tive uma dificuldadezinha para duas coisas. Uma foi para fração, outra foi para potência. Quer dizer, eu nem sei se de repente eu consigo com essa. Deixa eu tentar aqui. 8t sobre 5 cosseno e 8t sobre 5 seno, né? Vamos ver? Vamos ver se eu consigo aqui com o implot. Acho que não vou conseguir, mas vou tentar. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui. Vou colocar aqui no outro lado. Ao invés de pegar a polar, eu vou pegar a paramétrica, certo? E aí as expressões são 8t sobre 5, né, o seno, vezes o cosseno e depois vezes o seno. 8t sobre 5. Vamos voltar nele aqui. Opa. Então é o seno, ou melhor, sim. Não sei se ele vai aceitar essa sintaxe aqui da fração, mas vamos ver. 8t sobre 5. Isso é o nosso, vezes o cosseno é o nosso x, né? É a nossa f de t, como ele coloca aqui. E seno de 8t sobre 5 também. Só que agora vezes o seno de t. Faltou o t daqui. Opa, esse t precisa estar entre chaves. Seno de t e cosseno de t. Vamos ver se ele desenha pra gente. Não, né? Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu coloquei certo. X igual a 8t sobre 5 cosseno de t e y igual a seno, cosseno, seno, seno, né? Eu não coloquei limitação. Não coloquei a limitação. Deixa eu ver se ele me deu espaço para limitação. Espessura da linha, densidade, T mínimo. Vem, ali está de 0 a 10 π. De 0 a 10 π. Então, T mínimo é 0 e o T máximo é 10 π. 3.14159, tá bom, né? Vamos ver se ele faz. Bem, não fez. Inventário, XY. Será que eu escrevi errado alguma coisa? Escrevi 100 ao invés de sim, de seno, de sim. Errei aqui. É o hábito do nome da função seno. Sim. Vamos ver se ele aceita agora. Opa, desenhou alguma coisa. Algo estranho, não foi isso que eu queria, né? Bem, não sei. Desenhou, mas não desenhou o que eu queria, não. Desenhou algo estranho ali. O que eu esperava era o que mesmo? Deixa eu ver. Esperava isso aqui, ó. Ele fez só uma. Será que faltou alguma coisa? Ele fez uma dessas curvas aqui para mim. Precisava de todas elas. Não sei qual foi a falha. Tem que olhar. É um exercício interessante a ser feito, tá? Ficar brincando aí com o implot.
ou com qualquer outra programação. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Por mim, terminamos.